Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo do meu canal. Eu sou o professor Jairo e eu vou mostrar para vocês como faz o Plano de Ação Escolar 2023 do Circuito de Gestão Municipal do programa Avalie MT. Para preencher então esse Plano de Ação Escolar, basta você ir no link que está na descrição do vídeo e acessar esse documento aqui, esse Google Docs. Aqui no Google Docs então vai exigir alguns documentos, para você buscar respostas, buscar informações para preencher então esse Plano de Ação Escolar. Todos os documentos vai ficar um link na descrição do vídeo para você acessar. E eu vou mostrar no passo a passo desse plano de ação escolar em qual momento você utilizará cada um desses documentos. Então, primeiramente, vamos aqui preencher o e-mail. O e-mail que você vai colocar é o e-mail do diretor da escola ou um e-mail da escola mesmo. Depois que você colocar o e-mail, você vai aqui para a DRE. Qual é a sua DRE? Qual DRE o seu município está? Vou colocar aqui então a DRE, depois vamos para o município, colocamos o município, Depois vamos colocar aqui o código da escola, é o INEP da escola, então você vai colocar aqui o INEP. Depois o nome completo da escola, você vai colocar o nome da sua escola. Depois a data de início desse plano de ação, a data de início que você está confeccionando esse plano de ação. Okay? Depois aqui a data de término desse plano de ação. Quando é que terminar esse plano de ação? Vai terminar então no final do ano letivo, você vai colocar o final desse plano de ação. Ou seja, são as ações que você vai colocar aqui dentro e vai ao longo desse ano letivo de 2023. Depois nós vamos então para a próxima página, lembrando que ao todo são 12 páginas que você vai colocar. Aqui vai o nome então do diretor, depois um contato do diretor. Aqui nós estamos colocando só números fictícios, O e-mail, o nome do coordenador, telefone do coordenador, o e-mail também do coordenador, o nome do secretário, então você vai colocar aqui o nome do secretário da escola, é o nome do secretário da escola, o telefone também do secretário da escola, o e-mail, e aí vamos para a próxima página. Aqui você vai ter que responder então alguns dados, por exemplo, com relação a esses objetivos. Por exemplo, aqui são os objetivos que já vem estipulado pelo programa, que é garantir as metas planejadas, aumentar o índice de estudantes alfabetizados na idade certa, garantir a aprendizagem com equidade, melhorar os indicadores educacionais da unidade escolar e assim por diante. Você vai colocar isso. Depois você vai dar um ciente aqui, e depois aqui outros objetivos. O que você precisa fazer nesse momento? Você vai verificar então dentro da plataforma do CAED, esse endereço aqui, avaliação e monitoramento matogrosso.caeddigital.net, e aí você vai acessar com o CPF do diretor para preencher. Por que você precisa buscar essas informações? Você vai vir aqui em resultado, aqui nós temos os resultados, você vai pegar os resultados de 2023 nesse momento. São os resultados da avaliação. Você vai buscar nesse momento os dados do segundo ano, tanto para a língua portuguesa como para a matemática. Aqui em rede você vai deixar municipal. E aí você vai verificar, mais um pouco abaixo aqui, nesse momento aqui, você vai verificar como é que foi os seus segundos anos aí da sua escola, qual foi o desempenho que eles tiveram, tá bom? E aí você vai olhar quais foram as 5 habilidades, os 5 habilidades que eles tiveram menor desempenho. E aí, a partir dessas 5 habilidades que eles tiveram menor desempenho, trazer um plano de ação para poder criar objetivos a melhorar essas habilidades dos alunos. Por exemplo, aqui, a questão número 1, vamos explicar aqui, a gente já sabe, identificar a unidade palavra em frases. Então, os alunos dessa escola aqui tiveram uma dificuldade, apenas 71% deles acertaram. Qual outra habilidade que tem uma nota mais baixa? Olha aqui a outra, a número 10. Olha aqui, interpretar textos que articulam elementos verbais e não verbais. Então você vai verificar quais das 10 questões que teve, quais foram as 5 habilidades, as 5 questões que tiveram menor nota em português e em matemática, tanto para o segundo quanto para o quinto ano. A gente vai aqui, vamos selecionar agora quinto ano. Então, língua portuguesa, a gente vai verificar, por exemplo, quais foram as habilidades que tiveram menor desempenho. Olha aqui, no quinto ano, então eu tenho várias habilidades. Você vai verificar quais que tiveram os menores desempenho. A número aqui, essa habilidade, essa outra, 21%. Depois uma outra, essa aqui, 51, 28, 53, 50. Ou seja, você vai elencar as 5 habilidades que tiveram menor desempenho para você fazer um plano de ação. Vamos pegar só um exemplo
E como é que você faz um plano de ação para pensar em objetivos que você vai articular para isso, né? Para poder melhorar as condições dos seus estudantes nessas habilidades que eles tiveram menor desempenho. Ou seja, essas habilidades que não foram consolidadas, elas precisam ser pensadas, criar estratégias para que eu possa então ter os alunos compreender essa habilidade e eles possam melhorar o desempenho dentro dessa habilidade. Vamos pegar, por exemplo, essa aqui, né? Olha aqui, reconhecer o sentido das relações lógico-discursivas em textos. Eu vou copiar esse descritivo, essa habilidade, e eu vou mostrar para vocês dentro de um plano de ação, né? É do modelo PDCA. Então eu vou, nesse modelo plano de ação aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo também esse modelo aqui, tá bom? Então o que? Vou colocar aqui. Então aqui, olha. Essa habilidade, reconhecer o sentido das relações lógico-discursivas em um texto. Os alunos do 5º ano não tiveram um bom desempenho. O que eu vou fazer? Quando é que eu vou fazer essa ação? É interessantíssimo você estipular um prazo. Você precisa colocar um prazo para que você possa fazer essa ação, né, de melhoria, para trabalhar com esse aluno, criar práticas pedagógicas para que possa melhorar o desempenho desses estudantes dentro dessa habilidade aqui. Então você vai estipular um prazo para isso. Vamos colocar aqui um prazo dentro do próprio mês de junho. Vou colocar aqui que o professor vai trabalhar com essa habilidade no dia, aí você vai organizar, né, na sua escola, 15/6, né? Então essa aqui vai ser o prazo que ele vai trabalhar, 15 de junho. Por que eu preciso trabalhar isso? Né? Então você vai ter que criar um porquê, que é esse objetivo, né? O porquê que eu vou trabalhar com essa habilidade, ok? Então eu vou estipular aqui o porquê que eu vou trabalhar com isso. E aí, depois tem o como. Como é que eu vou fazer isso? Tá? O porquê é para melhorar, né? Melhorar o desempenho dos estudantes dentro dessas habilidades que eles não foram muito bem, que não está consolidada nessa turma. O porquê, né? Depois como. Como é que eu vou fazer? Que práticas pedagógicas eu vou fazer? Né? Onde que eu vou fazer esse trabalho? Esse trabalho vai ser feito na sala de aula, vai ser feito no laboratório de informática, vai ser feito na biblioteca. Ou seja, você vai criar uma estratégia. Onde é que você vai fazer isso? Quem é que vai fazer isso? Aqui nesse momento, pessoal, é muito importante que você coloque a pessoa, né? Digamos assim, o professor João, a professora Mariana, que vai trabalhar isso. Então você precisa estipular dentro desse plano, né, PDCA, quem é a pessoa que vai fazer. E aí a situação é se já está iniciado ou não está iniciado, se está em andamento, né? Então esse modelo de plano é para você pensar, você colocar aquelas habilidades que não foram bem trabalhadas, que os alunos tiveram baixo desempenho. Você vai pegar as 5 habilidades que os alunos tiveram menor desempenho, tanto em português como em matemática, né, no 2º e no 5º ano. E aí uma coisa interessante é você jogar aqui dentro desse plano de ação. Você joga dentro desse plano de ação, você coloca, responde essas perguntas, tá? Joga a habilidade que não teve bom desempenho aqui no OK, depois vai respondendo essas outras perguntas: quando, por quê, como, onde, quem e a situação. Depois que você fizer isso com as 5 habilidades que tiveram melhor desempenho em português e também em matemática no 2º e no 5º ano, você vai retornar então aqui para dar continuidade à resposta aqui nesse formulário, né, do Circuito de Gestão Municipal. Então você vai colocar aqui outros objetivos. Os objetivos que você vai colocar aqui são as respostas que você encontrou lá, né? Por que você vai fazer isso? Qual o objetivo que você vai fazer? Você vai pegar essas informações aqui desse plano de ação, né? E aí você vai jogar aqui dentro desse formulário aqui no Circuito de Gestão. Né? Por exemplo, já está ali umas que vêm estipuladas pelo governo, né? Então aqui esses 4 objetivos. E aí você vai estipular aqui, ó, para cada habilidade que os seus alunos não foram bem, né, em português e matemática, no 2º e no 5º ano, você vai criar um objetivo, né? Um objetivo aqui. Como é que você vai resolver essa situação dos seus alunos que não foram tão bem, tá? E aí você precisa responder, colocar aqui esses outros objetivos que você vai buscar, como eu já te expliquei, aqui dentro da plataforma, né, da avaliação e monitoramento, tá bom? Dando sequência, nós vamos agora então para a próxima página, página 4, né? Aqui são alguns dados interessantes que você vai buscar. Esses dados estão no QEDU, olha aqui, ó, nesse endereço aqui. É um link, basta você clicar, você vai procurar qual é o IDEB da sua escola, dos anos iniciais. Você vai olhar lá no 5º ano.
Então você vai entrar aqui no acessar o QEDU. E aí você vai digitar o nome da escola, da sua escola, né? Acessar então os dados da sua escola, né? Que eu vejo, vamos verificar aqui, né? O IDEB aqui, ó, para os anos iniciais já está aqui. Aqui ele traz como 6,4, mas no formulário ele não aceita vírgula, então você precisa colocar 6,4. Colocou 6,4 e aí nós vamos verificar aqui, ó, distorção e idade série, também está dentro do QEDU. Você vai buscar esse dado aqui, ó, tá aqui, ó, tá vendo, ó, distorção e idade série. Basta você clicar aqui em distorção e idade série, vai carregar os dados e aí você vai vir aqui, ó, né, primeiro você vai corrigir aqui, tá, ele vem sempre com anos finais, você quer procurar dos anos iniciais. E aí você vai vir aqui, ó, tá vendo? Quando você clicou no ano 2022, ele vai trazer os dados. Por exemplo, você vai pegar sempre do segundo e do quinto ano apenas. Tá? No segundo ano tem 0, não há distorção. E no quinto ano há 4,2. Vamos voltar para cá. Olha aqui, ó, no segundo ano, então é nessa escola 0. No quinto ano, 4,2. Sempre coloca ponto e não vírgula, né? Quantitativo de estudantes público-alvo da educação especial. Você vai verificar, né, na sua escola sobre a questão dos estudantes da educação especial. Então você vai procurar aí na escola qual é o quantitativo de estudantes da educação especial. Vamos colocar aqui, vamos supor que nessa escola tenha 23 estudantes da educação especial. Outro dado aqui, que é o percentual de estudantes por cor e raça, tá? Lembrando que o QEDU ou o próprio SAEB, ele gera um questionário, né, quando faz a prova aí do SAEB, que gera o IDEB, né, ele não faz o questionário com as crianças do segundo ano, ele só faz com as crianças do quinto ano. Então aqui nós temos apenas resposta para as crianças do quinto ano. Então vamos verificar aqui, olha aqui, onde que eu vou verificar isso? Vou em questionário, cliquei em questionário, ele vai buscar esses dados. Então eu vou clicar aqui sobre, ó, questionário de 48 perguntas. Cliquei aqui, ele vai abrir as minhas perguntas. Está na segunda pergunta a resposta para aquilo que está dentro do formulário, né, do circuito de gestão municipal. Então a primeira pergunta do circuito de gestão é com relação à quantidade de crianças da cor que se declararam brancas. Então aqui nós temos 35. Você não precisa colocar o percentual não, né, o sinal de porcentagem, aliás. Coloca 35, depois as crianças que se declararam da cor preta, 8%, você vai colocar então aqui. Da cor parda, 38%. Da cor amarela, 3%. Da cor indígena, nessa escola nenhuma criança. E não informada, veja bem, ó, 16% das crianças não informaram, preferiram não informar. Aqui depois você vai verificar também, ó, nível socioeconômico da escola. Também você vai encontrar lá dentro do site do QEDU. Né? Aqui, ó, está aqui, ó, NSE. Basta você clicar aqui sobre ele que ele vai trazer o número. Ó. Então a classificação dessa escola é nível socioeconômico 5. Você vai colocar aqui então esse dado. Depois vem a taxa de rendimento por etapa escolar. Ele vai perguntar aqui a questão da aprovação, reprovação e abandono, tanto no segundo quanto no quinto ano. Esses dados, eles estão aqui, ó. Taxa de rendimento, basta clicar sobre taxa. Então, outro detalhe aqui é o índice de desempenho educacional. Onde eu consigo esse dado aqui, ID-MT e ID-alfa? Né? Eu vou deixar na descrição deste vídeo também o link que vai levar então para um Power BI, onde tem esses dados aqui. Esse é o Power BI, então, que tem os dados. Talvez você já chegou na sua escola, você já tem, né? Você vai vir aqui em painel escolar, né? Você vai vir em painel escolar e aí você vai encontrar o ID-MT e o ID-alfa, né? O ID-MT ele está ligado com o quinto ano e o ID-alfa com o segundo ano, né? Então basta você acessar aqui, ó, né? Você vai acessar aqui primeiro, ó, segundo ano, e aí você vai conseguir esse ID-alfa. Lembrando que o ID-alfa ele é a média aritmética entre a nota de português e a nota de matemática. Então o ID-alfa, digamos, da sua escola, você virá então aqui, ó, procura, pode vir primeiro por município, né? Você vai digitar aqui, então vamos colocar aqui município, e aí você vai vir aqui na escola, né? Ó, taxa de rendimento, então ó, nós temos nessa escola
reprovação 0, abandono 0 e aprovação 100%. Então eu posso colocar aqui no segundo ano, né? 100%, reprovação 0, abandono 0, quinto ano, aprovação 100%, reprovação 0, abandono 0. Qual é o ID-MT então dessa escola? Vamos aqui no quinto ano, a gente clica no quinto ano para encontrar o ID-MT, 3.8 é o ID da escola, 3.8. Sempre coloca ponto e não vírgula, tá? Ele não aceita com vírgula. E o ID alfa, basta vir aqui, ó, segundo ano, 3.9, então é o ID alfa, 3.9, ok? E aí vamos para frente. Para fazer então a proficiência média, você vai acessar esse link aqui, ó, avaliação de monitoramento matogrosso.caerdigital.net. E aí você vai vir nessa plataforma então, aqui do CAED Digital, vai acessar, né, com a conta do diretor da escola. Depois você virá aqui em resultados do Avalia. E aí você vai vir aqui, né, vai sempre separar aqui, ó, segundo ano, língua portuguesa, rede municipal. Então você vai escolher sempre segundo e quinto ano, né, e os dois componentes, língua portuguesa e matemática, tá? E aí você virá mais abaixo, onde que tem os resultados. Aqui está a proficiência média por turma. Para você conseguir a proficiência média da escola, basta você vir aqui, ó. Olha aqui, em 2021, essa era a proficiência em 2021 em língua portuguesa no segundo ano, e aqui está então a proficiência, aqui está a proficiência em 2022, né, de língua portuguesa do segundo ano. Depois, para escolher a proficiência do segundo ano em matemática, só clicar aqui, você vai vir, muda o componente curricular, e aqui você tem a proficiência, ó, proficiência média aqui no ano 2022 em matemática para o segundo ano. Depois se faz também para o quinto ano, só basta vir mudar aqui, ó, quinto ano, matemática, vamos ver como é que está a proficiência aqui, olha, 203, então é a proficiência da escola para o quinto ano em matemática. Para a língua portuguesa, né, só basta vir mudar aqui o componente curricular, quinto ano, e aí nós vamos ter mais abaixo aqui então a proficiência, essa aqui então é a proficiência média da escola para o ano 2022 no componente curricular de matemática. Depois que você fez então a proficiência média, você virá então para a proficiência nota padronizada. Essa nota padronizada ela vai estar nesse BI aqui. Vamos acessar o BI, você virá aqui em resultados. Clicando em resultado, você virá aqui, ó, escola. Então você vai vir primeiro em painel geral. Aqui são os dados que você vai conseguir aqui a proficiência padronizada, né, a nota padronizada. Então veja aqui, ó, aqui nós temos a nota padronizada. Né? Qual é a nota padronizada? Você vai conseguir essas informações, ó, verificando no primeiro momento o seu município. Depois você vai pesquisar a sua escola. Conseguiu os dados da sua escola, então está aqui, ó, primeira pergunta lá. Nota padronizada em língua portuguesa. Iremos aqui então verificar, ó, nota língua portuguesa do segundo ano. Aqui a etapa, selecionamos o componente curricular, a disciplina. Qual é a nota padronizada do segundo ano? Aqui, ó, nota padronizada 6, porque a menor nota foi 4.8, a maior nota 6.8. Então a nota padronizada é a média, então nós temos 6. Vou colocar aqui nota 6. Depois a nota padronizada no português do quinto ano. Você virá, então, ó, seleciona quinto ano. Qual é a nota padronizada? 5.9. 5.9. Depois qual é a nota padronizada do segundo ano em matemática? Nota 6.2. Nota padronizada em matemática do quinto ano, né? Aqui nota do matemática. Qual é a nota padronizada então no segundo ano? 4.9. Vamos colocar aqui a nota padronizada de matemática do segundo ano, 4.9. Vamos verificar qual é a nota padronizada do quinto ano. Selecionamos do quinto ano, 6.2. 6.2. Depois veja a taxa de participação. Aqui está dizendo que tem que calcular a taxa média de participação
das duas disciplinas para o segundo ano, porque não tem a opção de você colocar, por exemplo, participação em matemática no segundo ano, participação em matemática em português. Então tu vai ter que fazer a média aritmética entre a participação em português e a participação em matemática e gerar então essa média aqui. Vamos verificar aqui, Segundo ano, a participação em matemática foi de 94%. A participação em língua portuguesa foi de 93%. Então, tu vai ter que calcular essas duas e fazer a média. Vai ocorrer o mesmo caso para a matemática, né? Vamos colocar aqui um número fictício. Vamos colocar 91%. E aí, você vai virar então para o fator de equidade. O fator de equidade também ele vai estar num BI, né, fornecido aí pelo governo. Aqui a gente vai abrir então esse BI. Para pegarmos então o fator de equidade, você virar aqui, painel escolar. Tá? Painel escolar, aqui, Então você vai ter o indicador de equidade, né? Aqui, você vai procurar aqui, então veja, segundo ano, você vai procurar, mesmo caso de antes, o seu município, depois a sua escola. E aí o fator de equidade, né, olha, para o segundo ano em português é 0,85, em matemática é 0,68. Mas aqui, então você vai colocar qual é o fator de equidade para português, 0,85, para matemática 0,68. Então vamos lá. Língua portuguesa, o primeiro, 0,85, para matemática 0,68. Depois vamos para o fator de equidade do quinto ano. Então você vai mudar aqui, vai clicar no botão do quinto ano, e aí eu tenho para português 0,73 e para matemática 0,63. Pronto, preenchemos esse dado, vamos para o próximo. Vamos aqui então para a página 5. Aqui nesse outro detalhe aqui, é o padrão de desempenho, proficiência, o percentual dos estudantes que estão em cada um dos níveis. Também você vai conseguir aqui nesse avaliação de monitoramento matogrosso.caeddigital.net. Basta acessar então esse link e você virar na plataforma. E aí você vai conseguir qual é a proficiência, qual é o percentual de estudantes em cada um dos níveis, abaixo do básico, proficiente e avançado. Aqui estão os dados, né, aqui de 2022, 2022, proficiência média está aqui, e aqui mais abaixo, padrões de desempenho para o componente curricular de língua portuguesa no quinto ano, né, sempre você terá que vir aqui então, selecionar o ano escolar, quinto ou segundo ano, selecionar o componente curricular de língua portuguesa ou matemática, e aqui a rede, né, municipal, e aí você virá mais abaixo onde tem a proficiência média de cada estudante, né, percentual. Por exemplo, no quinto ano de língua portuguesa, 13% dos estudantes estão aqui no abaixo do básico. 40% deles estão no básico, 29% deles estão no proficiente e 17% deles estão no avançado. Então basta você ir mudando aqui os dados e aí você consegue os dados, as informações para preencher todos os campos. Segundo ano, por exemplo, língua portuguesa, olha aqui, temos os dados então do segundo ano de língua portuguesa. Proficiência média em língua portuguesa segundo ano dessa escola, 735. E aqui nós temos o percentual de estudantes que estão em cada um dos padrões de desempenho. Abaixo do básico tem 2%, no básico não tem nenhum, 0%. Proficiente 2% e no avançado temos 96% dos estudantes dessa escola. Então basta pegar esses dados e colocar aqui dentro desse item, né? Padrão de desempenho, proficiência média, percentual de estudantes, tá bom? Só ir nesse link, vai estar na descrição do vídeo, avaliação de monitoramento,
matogrossocaedigital.net, e aí você vai conseguir todos os dados a preencher aqui, ó. Segundo, abaixo do básico, proficiente e avançado, né? Matemática também do segundo ano, e mais abaixo que você vai ter do quinto ano também os mesmos padrões de desempenho, abaixo do básico, proficiente e avançado, tanto para a língua portuguesa como para a matemática. Depois aqui veja, o levantamento de causas que influenciam os indicadores. Essa aqui é considerada a técnica dos 5 porquês. No documento que fala sobre o circuito de gestão municipal, tem essa técnica dos 5 porquês. Vai procurar então quais são as causas internas que influenciam os indicadores escolar. Vai procurar, por exemplo, tem forças positivas, forças negativas, o que influencia esses indicadores escolar. Então, se são indicadores bons, quais são os pontos positivos quais são os pontos positivos que influenciam esses indicadores positivos? E aí você vai fazer aqui um texto, explicar parágrafos, explicar quais são esses fatores, ou negativo ou positivo. Depois tem as causas externas, né, que influenciam os indicadores da unidade escolar. E forças externas que influenciam positivo ou negativamente nos resultados da sua unidade escolar. Então você vai aplicar a técnica dos 5 porquês para chegar às causas raiz que estão influenciando tanto positivo como negativamente, estão influenciando os dados da sua unidade escolar. Depois aqui você vai vir então, ó, aqui também está esses dados, está nesse BI aqui, você vai clicar, é um link, você vai clicar para buscar respostas para isso, né? Então, equidade, aqui vai estar informações sobre equidade, né? Quais são as prioridades para isso, a taxa de participação, qual é a prioridade, né? Por exemplo, na taxa de participação, garantir no mínimo 80%. Você está conseguindo levar esses 80% dos seus estudantes para fazer a avaliação ou ainda não? A proficiência, como é que está o desempenho dos seus estudantes, né? Então, qual é a prioridade? Potencializar o trabalho pedagógico das habilidades de foco de atenção. Aquelas habilidades que estão com menor desempenho, você precisa ter um foco muito importante para melhorar a qualidade dos seus estudantes aí. Depois, excelência em gestão, né? Monitorar o trabalho pedagógico com foco em gestão de resultado. Como é que está essa questão? Você está focando para que você consiga resultados positivos ou você não está levando em consideração esses resultados positivos na sua gestão escolar? Tanto você como gestor, né, diretor da escola, como a gestão pedagógica também aí da unidade escolar. Então você vai clicar aqui que está ciente, né, dessas premissas que o programa traz, tá? Vamos para frente, que ele vai falar também de indicadores, né? Indicador de resultado, distribuição de estudantes por padrão de desempenho, níveis abaixo do básico, quais são as metas que você quer buscar para isso, né? Que meta que você quer distribuir os seus estudantes? Você verificou anteriormente como é que eles estavam. E que meta que você quer conseguir? Qual é o nível, digamos, aliás, qual é a meta, digamos, para a quantidade de estudantes que você quer no nível abaixo do básico? É claro, você vai colocar aí que você não quer nenhum estudante no nível abaixo do básico, vai colocar 0, né? No básico, no proficiente, no avançado. Como é que você vai distribuir, né, esses indicadores, né, nas suas metas, tá bom? Depois que você preencheu as suas metas, você pode colocar, como é um parágrafo, você pode então determinando cada um dos níveis, colocar o nome do nível e colocar o percentual que você quer de estudante em cada um desses níveis, tá? Então você pode colocar ali um parágrafo elencando níveis abaixo do básico, qual o percentual de estudantes você quer para o segundo, para o quinto ano, né? No básico, qual o percentual de estudantes você quer no básico, tanto no segundo quanto no quinto, português, de matemática, no proficiente, também no avançado. Então você vai elencar isso e depois você vai então elaborar essa sua resposta aí, tá bom? Vamos pro próximo. Então aqui a taxa de participação, vai focar aqui na taxa de participação. Como é que está a tua participação? Já está igual ou acima de 80%? Então aqui, ó, indicador de resultado, percentual de participação dos estudantes nas avaliações externas. Como é que está isso? Tá bom? Então você aqui traz um compromisso para você enquanto escola, né, para verificar como é que está essa taxa de participação. Um outro indicador, né, de processo, que é a participação nas avaliações externas da Avalia MT, tanto na avaliação diagnóstica, na processual, ou também na avaliação de fluência, né, de leitura. E aí você precisa estar ciente, que você está ciente dessa responsabilidade sua enquanto gestor, enquanto coordenador pedagógico, enquanto professor, aí participante do programa Avalia e também do programa Alfabetiza MT. Uma outra premissa, né, é a questão da proficiência, indicador de resultado, avanço na escola de proficiência na avaliação somativa, aumentar pelo menos um nível na escala, né? Então você vai verificar
né, que você vai trabalhar para que consiga melhorar os seus índices, né, na escala de proficiência. E aí, logicamente, você vai dar um ciente aqui, e aí você vai para a próxima página, que é a página de número 11. Nessa página de número 11, ela vai trazer algumas informações importantíssimas, né? Indicador de resultado, índice de participação no SAEB. A meta, então, é 100% dos estudantes, né, das redes municipais e da rede estadual do Mato Grosso participarem, né, do SAEB. Indicador de processo é aumentar a frequência escolar. Você vai fazer um trabalho, digamos, junto às famílias para que os estudantes participem mais, que estejam diariamente. É importante que você desenvolva com os pais, com os professores, com a sua comunidade escolar, uma cultura de participação diária na escola. E essa cultura de participação diária vai fazer com que seus alunos estejam diariamente na sua escola, e aí no dia das avaliações você não precisa ter aquele, digamos, uma armação de guerra, né? um movimento para trazer todos os estudantes para a escola, porque você vai desenvolvendo ao longo do ano essa cultura de participação diária dos estudantes na escola. Você vai marcar ciente, depois tem um indicador de resultado, né? Alcance da meta do ID-MT 2022. Então você vai colocar qual é a sua meta, né? Qual é a meta aqui do ID-MT 2022. Então você tem o dado e aí você vai buscar a meta da sua escola. A meta da sua escola você consegue então aqui nesse BI aqui, ó. Você vai vir aqui, ó, quando você acessa esses dados, você vem aqui em metas, né? Vai ficar aí também na descrição. Nós temos aqui as metas das escolas. Então você vai procurar qual é a meta da sua escola para o ID-MT, né? Aqui do segundo ano, e também, né, para o ID-Alpha, né? Aqui no segundo ano, e o ID-MT aqui no quinto ano. Então vamos procurar aqui por DRE, você vai procurar só DRE, né, por município, vai procurar aqui o seu município, tá bom? E depois você vai colocar aqui o nome da sua escola. Ok? Coloca o nome da sua escola, vai vir todos os dados aqui, ó. O ID-MT, né, 2022, qual é a meta para 2023, a meta para 2024, a meta para 2025 e a meta para 2026. Então essas informações aqui desse painel, meta das escolas, vão te auxiliar no preenchimento desses dados aqui. Qual é a meta, digamos, da sua escola aí para o alcance, né, o indicador de resultado, o alcance da meta do ID-MT. Então você vai procurar aqui essa meta, digamos, está nesse painel aqui. Então a meta para 2023, né, que é o 4.3, o ID-Alpha, que o foco é no segundo ano, está aqui, né, nesse painel. Eu já falei que vai ficar no link aí na descrição. Nós temos nesse painel, você conseguir aqui, ó, painel escolar. Você virar nesse painel escolar e aí você tem essa meta aqui para o ano que vem aqui, ó. As metas são ano a ano. Então esse trabalho que você vai conseguir, né, o ID-MT, né, 2022 e a meta. Você vai colocar, então, elencar essas metas aqui para a sua unidade escolar, tá bom? Então você vai colocar aqui tanto no alcance da meta do ID 2022, né, qual é a meta, aqui, indicador de desempenho das avaliações externas, e depois aqui, ó, o ID-Alpha, é outro indicador. Então qual é a meta, digamos, você vai verificar qual é a meta aí da sua unidade escolar, né, para o ano de 2023. Indicador de resultado, conclusão então do plano de ação escolar, a meta, né, você tem que concluir 100% do plano, e aí você vai colocar como ciente, né, você vai para a próxima página, que é a última página, a página 12. Então veja aqui, nessa página 12 é muito importante a questão das ações estratégicas, o responsável e o prazo. É um plano de ação, aquilo que eu mostrei antes lá. Você vai fazer então, qual é a ação que você vai desenvolver? Então veja, orientar professores quanto à interpretação dos dados de avaliação do Avalie-MT divulgados na plataforma Avaliação e Monitoramento Mato Grosso, CAE Digital, e nos painéis de resultados, somativo, formativo, processual e fluência. Então veja, que ação que você vai desenvolver aqui, né? Essa é a ação aqui, então veja, ação número 1. Quem vai ser o responsável, ou seja, da sua unidade escolar por essa ação número 1? Vai ser o coordenador pedagógico, mas aqui você não vai colocar que é o coordenador pedagógico. Você precisa colocar o nome de quem será.
vai ser o coordenador pedagógico, o João, vai ser a coordenadora pedagógica Juliana, que vai fazer esse trabalho. Então você precisa estipular aqui quem será o responsável por isso. Mais abaixo você vai colocar o prazo. Então, quando será o prazo que você vai trabalhar com isso, né? Por essa ação número 1. Segunda ação, identificar habilidades, foco e atenção divulgadas na plataforma Avaliação e Monitoramento do Mato Grosso e orientar o planejamento de professores a partir dessas habilidades. Você vai procurar quais são as habilidades foco, que precisa de mais atenção, são aquelas habilidades que estão com maior defasagem, tá bom? E aí, novamente, você vai colocar quem é o responsável por isso, qual será o prazo, né? Na ação número 3, da mesma forma, identificar estudantes com padrão de desempenho abaixo do básico. Onde é que eu consigo isso? Aqui na plataforma do CAED, né? Na plataforma Avaliação e Monitoramento. Você virá aqui nas suas turmas, né? Você vai fazer o acesso enquanto gestor da escola, dados 2023, e você virá aqui nas informações, né? Mais abaixo aqui eu tenho os dados das turmas, ó. Aqui então eu tenho os dados das turmas e eu consigo encontrar quem são esses alunos aqui, ó. Veja, aqui na pergunta diz assim, identificar estudantes com padrão de desempenho abaixo do básico e básico. Vejam, eu vou procurar aqui nos meus estudantes quais são os alunos, ó. Tem um aqui baixo, né? Outro baixo. Então eu vou procurar aqui, ó, né, na categoria de desempenho, quem estão abaixo do básico e no básico, tá? Eu vou procurar esses dados para preencher essa questão aqui. É uma ação que você precisa desenvolver na sua escola. Identificar quem são estudantes, tá bom? Olha, você vai ter que identificar quem vai ser o responsável por isso. Você vai ter que elencar uma pessoa para ser o responsável e também determinar um prazo para que ela faça isso. Depois, na ação número 4, propor estratégias pedagógicas adequadas a cada padrão de desempenho estudantil, primando pelos deslocamentos dos estudantes com desempenho abaixo do básico e básico para os padrões proficiente e avançado. Então você vai propor uma estratégia, né, adequada para levar esses alunos que estão abaixo do básico e do básico levar eles para os padrões proficientes e avançados. Que estratégia, que prática pedagógica você vai fazer aí na escola para que nas próximas avaliações esses estudantes que estão abaixo do básico e no básico possam ir para o proficiente e quiçá ir para o nível avançado. Também, da mesma forma, coloca o responsável e o prazo. Ação número 5 é dar atenção especial aos alunos considerados em situação de fragilidade, identificada pelos resultados avaliativos. Né? Você virá aqui na plataforma aqui da avaliação e monitoramento, vai verificar quem são esses estudantes que estão dentro dessa situação de fragilidade, ok? E também sempre elencando um responsável e um prazo de atendimento. Identificar estudantes com baixa participação em avaliação internas. Quem são os estudantes que não vêm aí para as avaliações da escola, que faltam muito? Existe na sua escola crianças que não vêm no dia das avaliações, estão frequentando pouco a sua escola? Então você pode desenvolver aqui uma ação que vai buscar essas crianças, criar, como eu falei anteriormente, criar uma cultura de participação das crianças na escola, ok? Elencar um responsável pela ação 6 e colocar um prazo. Identificar estudantes com maior infrequência, ok? Vai buscar estudantes que estão frequentando pouco a sua escola. Verificar por que essas crianças não estão vindo para a escola. Também o responsável e o prazo. Mobilizar ações de busca ativa para o retorno às atividades escolares. Existe na sua escola casos de abandono de crianças que estão prestes a abandonar a escola e por algum motivo os pais não estão trazendo essas crianças para a escola? Então você tem que conversar com a família, tentar trazer, fazer essa busca ativa para voltar as crianças para o ambiente escolar. Ação número 9. Monitorar planos de aulas com foco em habilidades, foco e atenção. Você, coordenador pedagógico, você vai ter que procurar verificar nos planos de ação de seus professores do 2º e do 5º ano, tanto em português como em matemática, se essas habilidades foco estão sendo trabalhadas de fato em sala de aula. Aquelas habilidades que os alunos tiveram menor desempenho. Ação número 10 é organizar um cronograma de reuniões mensais com professores para avaliar o andamento do plano de ação e, se necessário, corrigir rotas, ok? Você precisa então pensar nesse plano de ação, pensar nas ações, colocar isso em prática e fazer um monitoramento para verificar se as ações, que essas práticas que vocês pensaram, elas estão surtindo efeito ou não. Caso não esteja surtindo efeito, você precisa então, enquanto gestor escolar, enquanto professor da escola, pensar em realinhamentos, em outras práticas
para que possam surtir efeitos, já que as primeiras ações que você pensou não estão dando o efeito esperado. Da mesma forma, sempre tendo um responsável e tendo um prazo de atendimento. Ação número 11 é realizar reuniões bimestrais com pais ou responsáveis legais dos estudantes para que possa acompanhar e zelar pelo compromisso com a aprendizagem. Nesse ponto aqui é interessante a participação da família. Escola e família precisam andar de mãos dadas, precisam andar juntas, porque a criança vai estar na escola durante 4 horas apenas e depois ela vai estar com a família. Você precisa, enquanto gestão escolar, enquanto professor, fazer esse acordo, esse compromisso com a família, trazer a família para dentro da escola para que ela possa auxiliar na aprendizagem dos filhos, na aprendizagem dos estudantes da sua unidade escolar. E a ação número 12, engajar profissionais das respectivas unidades escolares para alcançar as metas pactuadas. Você precisa fazer um trabalho junto com os professores para alcançar aquelas metas que foram pactuadas. Pactuou uma meta, então você vai procurar alcançar aquelas metas. Mas nesse ponto não é só a coordenação, a direção da escola que vão procurar alcançar as metas. Todos os professores, mesmo aqueles que não sejam do segundo ou do quinto ano, mesmo aqueles que não sejam de português e matemática, precisam trabalhar junto com esses professores para conseguir atingir essas metas. Depois nós temos aqui a ação número 13, propor no momento da formação continuada escolar estudos que envolvam as temáticas, avaliação externa, indicadores educacionais, equidade educacional, metodologia para o desenvolvimento de habilidades foco. Se no seu município existe um centro de formação continuada, os formadores desse centro precisam saber quais são as habilidades focos do município, em quais habilidades os estudantes tiveram menor desempenho. Então é preciso trazer esses formadores também junto com as escolas. Se no seu município não há um centro de formação continuada, então é preciso que você, enquanto gestão escolar, consiga trabalhar isso, fazer uma formação continuada para tirar algumas dúvidas que de repente até o próprio professor lá do quinto ano tenha em relação a alguma habilidade que ele não conseguiu, os alunos não conseguiram ir tão bem. Talvez é uma dificuldade do seu professor, que na formação inicial dele lá na faculdade ele não conseguiu ter um bom desempenho, e essa dúvida ele leva ao longo da vida profissional. É preciso então fazer um trabalho, talvez com professores de área, se você tem ensino fundamental 2, trazer um professor de matemática para trabalhar com matemática com os professores do segundo e do quinto ano, trazer um professor de português para trabalhar as habilidades, digamos, de língua portuguesa para o segundo e também para o quinto ano. Você precisa fazer uma organização para que você possa, todos os professores, estarem envolvidos nessa ação de melhoria da qualidade da educação aí da sua escola. Na ação número 14, zelar pela limpeza, manutenção e infraestrutura do ambiente escolar. Ou seja, um ambiente limpo, bem organizado, ele também propicia uma possibilidade dos alunos se sentirem melhor, se sentirem mais felizes, mais tranquilos e estudarem melhor e, consequentemente, também aprenderem mais. Ou seja, uma escola limpa, bem organizada, vai elevar, digamos, a empolgação dessas crianças, dos professores, e aí você pode também, através dessa ação número 14, proporcionar uma melhor aprendizagem dos seus estudantes. Na ação número 15, manter o espaço escolar acolhedor, a fim de motivar o clima institucional. Você, enquanto gestão, você precisa conversar com seus professores, com todos os profissionais que trabalham na escola, para que o ambiente seja acolhedor, para que possa trazer os pais, possa trazer os estudantes para dentro da escola e não manter a família longe da escola. A família precisa estar dentro da escola e para isso precisa ter um ambiente acolhedor. Depois, na ação 16, recuperar e sensibilizar famílias sobre a participação de estudantes nas avaliações externas. Isso você não vai fazer somente no dia da avaliação. Você vai procurar criar essa cultura, essa cultura de participação, essa cultura de estudo. Você precisa sensibilizar as famílias que a criança ela precisa estar o tempo todo na escola, ela precisa estar diariamente na escola. Uma criança que ela está diariamente na escola, ela vai ter um convívio social maior, ela vai ter um contato com os conhecimentos, ela vai ter contato, digamos, com a ciência, ela vai ter contato com todos os componentes curriculares. E esse convívio com os demais colegas vai propiciar e vai auxiliar na aprendizagem dela. Aquela criança que não vem para a escola, nem a chance de ter contato com as habilidades que estão sendo trabalhadas em português, matemática ou demais componentes curriculares, ela vai ficar fora dessa possibilidade de aprender. Então você, gestão escolar, precisa sensibilizar os pais
para criar uma cultura de participação diária das crianças na escola. Aqui você pode colocar também outras estratégias, né? Você vai criar outras estratégias aqui, tá bom? Então, ó, veja, existe um prazo de atendimento, né? Todas as ações, você precisa colocar o nome do responsável pela ação, pode ser o professor, pode ser o coordenador, para a direção da escola, todos precisam participar. E é interessantíssimo que você precisa colocar um prazo de atendimento, tá bom? Se você não quiser ir respondendo essas questões diretamente aqui no formulário, você pode então utilizar esse plano de ação que eu coloquei aqui, ó. Veja, ele tem todos os detalhes que eles têm lá. Você vai jogar então aqui para dentro do formulário cada uma dessas questões, né? Por exemplo, mobilizar ações de busca ativa. Vamos só simular essa aqui. E aí você vai colar aqui dentro, né, essa questão. E aí você vai falar quando, por que você precisa fazer isso, como que você vai fazer isso. Aqui traz mais detalhado, né? Onde que você vai fazer isso, quem é que vai fazer isso, como é que está a situação. Então você pode colocar todas aquelas 16 ações que tem lá dentro do plano do formulário, né, do formulário Docs, que foi enviado aí pelo Circuito de Gestão Municipal. Você pode colocar tudo aqui dentro desse plano, né, nesse Excel que eu coloquei aqui, e depois que você discutiu, você criou tudo isso aqui, você pode voltar então aqui para dentro do formulário Google Docs e ir preenchendo, ok? Depois que você preencheu todos esses dados, você vai então enviar e aí vai estar pronto o seu plano de ação, ok? Pessoal, então era isso que eu gostaria de mostrar para vocês, né? O vídeo ficou um pouco longo, mas aqui traz o passo a passo, detalhadamente, como é que você faz para preencher, mostrando quais os caminhos, aonde que você vai buscar as informações, né, para preencher os dados aqui então do plano de ação, né, do Circuito de Gestão Municipal. Pessoal, um grande abraço a todos, encaminha as suas dúvidas aí nos comentários, compartilhe esse vídeo com os professores, com os gestores escolares aí do seu município. Pessoal, grande abraço e até mais.